Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da Associação Comercial de Santos, aqui, no canal 11 da NET, Acesse na TV. Hoje um convidado super especial. Na verdade, a gente já vinha convidando faz algum tempo, e em função, obviamente, da agenda, vocês vão ver que o entrevistado tem uma agenda, com certeza, super complicada e cheia diariamente. Deve começar por volta das 6, 7, sabe-se lá até que horas vai. Em função disso, só agora conseguimos viabilizar a vinda dele aqui, que muito nos honra, na verdade. E com certeza será um programa extremamente importante, porque nós vamos falar das coisas da nossa cidade, vamos falar do nosso estado e também do nosso país, que vive um momento super especial. Conosco aqui, com muita honra, muito obrigado pela deferência, por ter aceito o nosso convite, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo, Márcio. Desculpe chamá-lo de Paulo pela convivência. Lógico. Prazer estar aqui com você, né? Infelizmente não pudemos estar aqui antes em função da agenda aí, desses primeiros meses de governo, muitas atividades, mas questão de estar aqui para prestar contas do nosso trabalho, tocar em assuntos que são importantes aqui para a cidade, junto com o Vicente, cumprimentar o telespectador que está em casa nos acompanhando. Conosco também, o Paulo já fez aí as honras da casa, o vice-presidente da Associação Comercial de Santos, Vicente do Vale, ele que também é diretor da CIESA. Tudo bem, Vicente? Tudo bem, Márcio. Para a gente é um prazer estar com o Paulinho aqui. Paulinho é como o pai dele. Paulinho são da Associação Comercial há muito tempo, né? É verdade, é verdade. E um homem do café, né? Eu conheço a história, Não vou contar aqui. Um dia eu conto, mas eu conheço. Contei para ele. Eu acho que ele nem sabia tanto detalhe como eu sabia. Mas, de qualquer forma, eu tinha idealizado o final do programa. Mas, não, já que você puxou a figura do Paulo Barbosa, eu vou começar o programa com aquilo que eu tinha imaginado terminar o programa. Com certeza, se estivesse vivo, diria: ajuda o menino! Nós estamos ajudando. É ou não é? Verdade, pai sempre. Eu perdi minha mãe no final do ano passado e é uma falta diária, né? Eu imagino para você agora, pelo fato de ele ter sido prefeito de Santos, que poderia transmitir para você uma grande experiência, a falta que faz. Não só como pai, mas também como ex-prefeito, né? Mas ele dizia: ajuda o menino! Com certeza, Marcelo. É um vazio dentro da gente que permanente, jamais volta a ser preenchido, né? Uma coisa que a gente leva pro resto da vida. Mas graças a Deus, meu pai, sempre tive a oportunidade de ter uma convivência muito feliz com meu pai, com muito amor, né? Todos os dias, e deu grandes exemplos. Os melhores exemplos que eu tenho de vida são os exemplos que meu pai me deu e que eu procuro carregar por toda a minha vida, praticando no dia a dia, né? Acho que a melhor maneira de lembrar ele, homenagear a memória dele é executando aquilo que ele sempre pregou durante toda a trajetória. É verdade, e quando ele falava em ajuda o menino, era justamente que o sonho dele era ver o Paulo Alexandre Barbosa como prefeito de Santos. Esse sonho se realizou e, infelizmente, ele não estava mais vivo. Vamos com certeza estar acompanhando, mandando os fluidos positivos. Com certeza. Paulo Vicente, nós temos que abrir o programa, sem dúvida alguma, o Brasil. Nós já vamos falar muito de Santos, mas eu quero também a sua visão como uma pessoa eleita pelo voto popular, a Assembleia Legislativa, secretário de Estado e agora prefeito municipal. O Brasil vive um momento super especial com essas manifestações que, em tese, começaram por causa de 20 centavos. Qual é a visão que você tem global dessas manifestações e até onde vai isso, que é a grande dúvida de todos, Paulo? Olha, Márcio, a gente está vivendo um momento no país histórico, né, com essas manifestações. Acho que o político, né, os partidos políticos, os gestores, devem ter a sabedoria de interpretar os anseios da população. Acho que política é isso, é você saber no cotidiano, diariamente, interpretar os recados que a população emite. E existe na democracia a possibilidade de manifestar a opinião da população durante a eleição, onde são feitas as escolhas democráticas, por maioria da população, como rege a democracia. E no dia a dia, logicamente que é importante que essa relação ela possa estar próxima, né? O governante tem que ouvir a sociedade, ouvir sugestões, ouvir críticas, ouvir reclamações, saber conviver com isso e, obviamente, trabalhar para corresponder às expectativas do povo. O Ulisses Guimarães dizia: é preciso ouvir a voz das ruas, né? Com certeza. Uma frase histórica do Ulisses Guimarães. Isso sintetiza o que eu estou te colocando, quer dizer, é preciso ouvir. E, no meu ponto de vista, acho que houve um distanciamento entre as políticas públicas implementadas no país e as reais necessidades da população, as demandas. E com isso eu coloquei uma determinação, uma frase que acho que simboliza um pouco isso. Nós temos hoje uma demanda reprimida, ou seja, a população
quer ser ouvida e sente que não está sendo ouvida. Então, diante de uma sucessão de fatos, o que resta? Acho que, falando da passagem, óbvio que essa é uma questão preocupante. Foi a gota d'água, né? Mas no contexto foi a gota d'água. É a gota né? d'água, mas não foi só isso, né? Tanto é que esse movimento, aliás, Santos é um grande exemplo disso, porque esse movimento começou contra o aumento das tarifas. Isso. E o movimento teve nisso também em Santos. E Santos não aumentou tarifa. Nós não fizemos nenhum. Inclusive, essa foi uma medida que nós adotamos, por quê? Desde o início do governo, nós estamos transferindo o governo aos sábados para um bairro da cidade e ouvindo a população. Eu vou ao bairro e todos os nossos secretários. E esse diálogo próximo nos possibilitou saber o quanto sensível era o tema do transporte coletivo para a sociedade. As pessoas dizendo, olha, gasto diariamente, o que eu gasto com a condução diariamente é o recurso necessário, por exemplo, para almoçar, para tomar o café da manhã, para comprar mistura no final do dia. É verdade. E isso era sensível. É o básico, né? É o básico. É o básico. Então, eu acho que os governantes, os políticos devem ter essa sensibilidade de interpretar essas manifestações das ruas. Acho que na democracia essas manifestações são necessárias. Eu não poderia ser contra aquilo que eu sempre defendi. Eu comecei minha trajetória no movimento estudantil. Fui presidente de diretório acadêmico, cursei Direito aqui em Santos, comecei nessa linha. E é muito importante que a juventude vá às ruas, que a juventude se manifeste, que a juventude participe não só do processo eleitoral, mas também do governo, participando ativamente, cobrando, fiscalizando, acompanhando, monitorando, propondo ações objetivas para a gente melhorar a vida do país. Agora, obviamente, que todos os excessos devem ser coibidos, né? Vandalismo, pessoas infiltradas que se aproveitam desses movimentos que são legítimos para fazer baderna, devem ter resposta à altura. Esse é o meu ponto de vista. Porque a gente vive num Estado democrático de direito, democracia, liberdade de expressão, direito de ir e vir, o meu direito termina quando começa o do outro. É e a gente tem que conviver dentro desse ambiente de respeito, de paz, agora fiscalizando, cobrando, e acho que as movimentações elas estão sendo positivas e as respostas, né, elas já estão começando a ocorrer. Sim. Em vários municípios houve um recuo, né, em relação ao aumento da tarifa. Os municípios que aumentaram a tarifa acabaram recuando. A questão da PEC 37, que há muito tempo estava sendo discutida no Congresso, né? acabou de ser rejeitada. Existe a expectativa de uma agenda concreta para a saúde pública, que eu diria que está numa situação de calamidade absoluta, Márcio. Nós temos um grave problema de saúde no país e aqui a região não é diferente, né? Não é diferente. Nós temos, e é muito importante que se façam esforços na saúde, projetos, planos, mas nós não precisamos mais de discurso, nós precisamos de recurso, de dinheiro para resolver o problema da saúde. E é importante que os governantes tenham essa sensibilidade para propor as ações que são importantes para melhorar a vida do cidadão. Que é isso que o cidadão quer. O cidadão está indo às ruas para falar de saúde, educação, combate à corrupção. São questões importantes que devem entrar na agenda política das casas legislativas e de todos os governantes do país. Vicente. Eu acho que, do meu ponto de vista, é uma ruptura cultural brasileira. A gestão de recursos públicos, ela é importante para que a população possa discutir prioridades, né? Eu acho que antes de falar em prioridades, a gestão é muito importante, né? Eu preparei aqui algumas coisas para esse programa, para a gente tentar o melhor tempo possível que a gente possa aproveitar. Por exemplo, eu vejo essa questão da transparência e cidade aberta, tá certo? O que a população quer? A gente quer saber o que você está fazendo, né? Onde é que você está empregando os recursos, tá certo? De que forma esses recursos estão sendo utilizados? Eu acho que antes da gente definir uma visão rápida aqui, só para cair nessa questão de ruptura cultural, de que antes da gente ficar discutindo, às vezes, determinados segmentos, o que o Brasil está precisando de uma vez por toda é ter uma boa gestão dos recursos, né? O camarada paga imposto, a população paga o imposto e quer saber o que esse imposto está fazendo. Se a prioridade vai ser saúde, se a prioridade vai ser transporte, se a prioridade vai ser... Ok, nós vamos discutir isso numa segunda etapa. Mas o que é fundamental, eu acho que o que nesse ponto a gente precisa romper, é essa questão
da corrupção, é essa questão do emprego, do dinheiro público, tá certo? Para que a população, olha, pode discutir com o governo, olha, você não deu prioridade para determinado segmento, eu acho que nós deveríamos ter ido para esse segmento, ou deveríamos para outro, mas enfim, eu acho que hoje em dia também essa questão de os partidos políticos no Brasil, eles estão muito arrebentados na sua essência, né? As pessoas estão, eu pelo menos voto muito mais na pessoa hoje em dia do que no partido político, né? Naquele cara que vai me representar para alguma coisa. Então, eu acredito que o momento é muito importante para essa ruptura cultural, a gente poder construir daqui para frente uma coisa séria nesse país, tá certo? Aqueles que pagar o preço pelos seus erros, das coisas que fizerem, tá certo? Para que a gente possa acreditar um pouco mais e aí ter, sim, uma democracia que exista, né? Porque não existe democracia onde aqueles, para mim a democracia não existe onde aqueles que cometem os erros, tá certo, com dinheiro público, tá certo, fiquem impunes e uma série de coisas. Acho que a população está muito voltada em cima disso. Dentro desse contexto, dessa linha proposta pelo Vicente, prefeito, você lançou o programa de eficiência. Me parece que as informações que a gente tem que através desse, por intermédio desse programa, você conseguiu uma grande economia, não sei quanto, mais de 10 milhões, algo parecido, você pode me corrigir se eu estiver errado. Então, dentro desse contexto transparente, dentro desse programa de eficiência, mas eu também quero saber, numa resposta geral, o que foi sair do Legislativo e assumir o Executivo. Se você puder emendar, Paulo, para o telespectador ter uma noção, essa questão da transparência e cidade aberta, para que a população tenha noção de como isso funciona. São temas importantes, acho que essa questão da transparência, do respeito ao dinheiro público, né? A empregar o dinheiro público de forma adequada é o que o cidadão, é o que a população espera. Isso não é um diferencial, é uma responsabilidade, é uma obrigação de qualquer gestor. Então, primeiro, nós tivemos o cuidado de escolher as pessoas idôneas, né? Então, nós tivemos como primeiro ato, quando eu assumi a prefeitura, Márcio, nós publicamos o decreto Ficha Limpa, estabelecendo que as pessoas que fossem compor o nosso governo, pessoas que tivessem a conduta irretocável, porque são essas as pessoas que ocupam cargos de confiança, coordenadores, chefes de departamento, que fazem a gestão do recurso público diariamente. Então nós implantamos esse decreto, foi o primeiro decreto que eu assinei depois de eleito, para que todos pudessem preencher os requisitos do Ficha Limpa. Não teve uma condenação. Que é a população. É o que dentre outras coisas, no meio desse protesto. Que é limpeza. Né? Então, nós adotamos isso como primeira medida. A segunda medida qual foi? O programa de eficiência total. Existe um consenso de que a máquina pública, de forma geral, ela é muito pesada. Se gasta muito com a máquina, com o custeio e pouco com o cidadão. De fato, a despesa fim. Então, nós implantamos uma série de medidas para racionalizar recursos, para economizar os recursos públicos. Desde as despesas mais simples, como água, luz, telefone, materiais de insumo, que dentro de uma estrutura de uma prefeitura como a de Santos, tem um peso bastante significativo, porque é uma estrutura grande. As licitações que nós implementamos, né, através de pregão, que é um leilão ao inverso, ou seja, aquele que vence, disputa, lance a lance, a possibilidade de ganhar, e de uma forma absolutamente transparente, pregão eletrônico, o próprio pregão presencial. Com isso, nesses primeiros meses de governo, Márcio, nós conseguimos algumas economias significativas, principalmente considerando o momento que a cidade atravessa. Primeiro, com a racionalização dos recursos humanos, nós diminuímos as horas extras que eram, de fato, pagas pela prefeitura. Só para ter uma ideia, no mesmo período do ano passado, no mês de janeiro, fevereiro, nós tínhamos 80 mil horas extras sendo pagas pela prefeitura. Neste ano nós tivemos 39 mil, reduzimos pela metade. Isso é economizar o dinheiro do contribuinte. Além disso, nas licitações que nós fizemos até o momento, nesses primeiros 6 meses, nós economizamos entre o preço que foi a mercado e o que foi contratado para a prefeitura, tivemos uma economia de 11 milhões de reais. Acertou. 11 milhões de reais. Além do que, nós renegociamos uma série de contratos que a prefeitura tinha. Contratos de locação, por exemplo, de imóveis. Nós tivemos aí toda uma negociação objetivando reduzir
esses custos, e só esse ano nós vamos economizar mais de R$1 milhão com aluguéis pagos pela Prefeitura Municipal de Santos. E, obviamente, quando a gente consegue ter uma gestão mais eficiente, essas ações fazem parte do programa Eficiência Total. Com esses recursos, com essa economia, nós vamos ter mais recursos, gastando menos com a máquina e mais com o cidadão. Esse é o grande objetivo. E a gestão pública ela tem que ser diária, um exercício diário, permanente, frequente. Essa é a tarefa do Executivo. Eu fui eleito deputado estadual por duas oportunidades. Que eu queria que você falasse dessa transição do Legislativo para o Executivo, então, onde você fazia parte de um grupo e, de repente, você é a tomar a decisão ainda que tem um secretariado, toda uma equipe de apoio. Lógico, algumas mudanças ocorrem naturalmente, mas eu comecei minha trajetória pública no Executivo, trabalhei na Secretaria de Educação do Estado, antes de me tornar deputado. Verdade, Trabalhei durante 6 anos na Secretaria, que é uma máquina aí com mais de 300 mil funcionários, 6 mil escolas, 5 milhões de alunos, hoje um orçamento de mais de 20 bilhões de reais. Então, aprendi muito, foi uma boa experiência executiva. Depois, os 2 mandatos como deputado me deram uma experiência muito importante também, legislativa, e o aprendizado agora, no período mais recente, nas 2 secretarias de Estado, no Poder Executivo Estadual, na Secretaria de Desenvolvimento Social e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É evidente que a política, o executivo requer um aprendizado diário, e eu estou aprendendo todo dia. Mas essa experiência que eu acumulei nesses últimos 12 anos foram experiências muito importantes para que eu pudesse tomar as decisões que nós estamos tomando no dia de hoje. Obviamente, discutindo, ouvindo democraticamente, mas ao final, a palavra final sempre acaba recaindo sobre o prefeito. A responsabilidade é do prefeito. E é como o piloto de avião. Chega uma hora e ele diz para o copiloto, o comando é meu. Lógico. Ele é que tem que dizer que se sobe e se desce, porque se os 2 falarem ao mesmo tempo, aí um sobe e outro desce. Mas é uma satisfação, Marcos, porque a gente, quando eu tenho aqui essa cidade, me deu tudo que eu tenho, meus pais chegaram aqui, meu pai chegou muito pobre, do interior de Minas Gerais, se conheceram aqui os meus pais, eu nasci aqui, casei aqui, minha filha nasceu aqui, e o que a gente quer, estamos aqui num período de passagem, Quando falamos ser prefeito, ser é diferente de estar. Estou prefeito. E acabando esse período eu vou continuar na cidade, minha vida é aqui. E o que eu quero é construir uma cidade melhor para que todos nós possamos viver. E eu não tenho dúvida que nós estamos no caminho correto. Esse é um primeiro ano, um ano de planejamento, evidentemente. As coisas na administração pública, normalmente, elas não ocorrem na velocidade e na intensidade que nós desejamos. Existe a necessidade de vencer essa burocracia, as leis, processos licitatórios, contratação, mas nós conseguimos avançar muito. Nesses primeiros 6 meses, por exemplo, a gente conseguir falar, por exemplo, de um tema que é discutido há mais de 20 anos aqui, que é o VLT. Nós conseguimos aí, numa boa parceria com o governo do Estado, tirar o VLT do papel. As obras se iniciaram. Nós começamos as obras do VLT. Ano que vem, temos a expectativa de concluir essa primeira etapa do VLT, que vai ser um instrumento de mobilidade urbana fundamental para a nossa população. E vai ao encontro de um dos principais pontos das manifestações, que é justamente o transporte público. Eu queria agora, de forma pontual, Vicente, você participando também, nós temos 110 perguntas para você, então eu queria que a gente tentasse discutir alguns temas de forma pontual e de maneira bem objetiva. Você falou do VLT, eu encaixo aí nisso. A ponte e a entrada da cidade. Quantos anos você tem? 34. Há 34 você ouve falar da ponte. A gente ouve há mais tempo e não saiu até hoje. Sai ou não sai, e quando sai? E a entrada da cidade, né, Vicente? Até dentro do contexto do Porto, o Vicente pode complementar depois. Em Paulo, ponte e entrada da cidade. Olha, Márcio, o VLT foi um projeto fundamental para garantir a mobilidade urbana. A gente fala muito em região metropolitana da Baixada Santista. Mas enquanto a gente não tiver um transporte metropolitano integrado, não há como se falar em região metropolitana. A mobilidade urbana do cidadão precisa ser garantida e preservada. O VLT passou por várias etapas, A questão, se tentou uma parceria público-privada, uma PPP, que foi deserta, não houve nenhum tipo de empresa interessada, o mercado não se interessou pelo projeto. Se buscou uma parceria do Estado com a União para executar essa obra, alguns anos atrás também não foi possível.
depois uma parceria entre o Estado e as prefeituras para dividir essa conta. As prefeituras não têm recurso suficiente para investir num projeto como esse. E o que aconteceu? Qual foi o diferencial para que o projeto pudesse sair do papel? Houve uma decisão política, né? O governador decidiu que, na primeira fase do VLT, soma investimentos na ordem de R$1 bilhão, que o Estado iria assumir os recursos necessários. Isso foi feito, com isso as licitações foram colocadas na rua e a obra de fato saiu. Se iniciou, nós estamos agora num processo que eu diria que é irreversível, porque todo o material rodante, os vagões foram todos já comprados, estão sendo fabricados, todo o sistema de inteligência que opera o VLT também foi adquirido numa segunda licitação e está sendo já fabricado. E agora, por último, as obras, né? A infraestrutura no viário urbano para garantir a passagem do VLT. Foi uma terceira licitação que também foi concluída, já tem uma empresa vencedora, contratada, que iniciou as obras que devem terminar no ano que vem. Então, essa é uma conquista que nós estamos muito próximos de consolidar e de efetivar. Com relação à ligação seca Santos-Guarujá... Que é túnel, não é mais ponte? É o túnel, né? É o túnel. Então, é uma discussão que vem sendo feita desde Prestes Maia, lá quando fez o plano urbano de Santos, em 1937, se fala. E lá, Márcio, em 1937, Prestes Maia já falava de mais de uma ligação seca. Se passaram mais de 70 anos e nenhuma foi feita, né? Eu digo sempre que, não me canso de repetir, que todos os projetos apresentados até então tiveram uma única semelhança. Ficaram no papel. Né? Nenhum deles foi executado. O governo do Estado tomou uma decisão política também de realizar essa obra. Nós estamos trabalhando em sintonia com o governo do Estado. O governo contratou o projeto executivo dessa obra. Só no projeto executivo são investidos aí mais de R$33 milhões, além de uma consultoria específica, porque a metodologia construtiva desse túnel é uma metodologia diferenciada, túnel submerso, que não existe no Brasil. Então foi contratado todo um apoio de uma empresa holandesa. A Holanda é o país do mundo que tem a maior experiência em obras desse tipo. Esse projeto está em fase de elaboração e o cronograma aponta para o início do ano que vem como prazo final para a conclusão desse projeto. E concluído o projeto, será feita a licitação e, posteriormente, a obra, que deve levar 36 meses. Essa é uma intervenção para se desenvolver entre projeto, licitação e obra, algo em torno de mais 4, 5 anos, para que ela possa, de fato, ser concretizada. Olha, os caminhos, que são as decisões políticas que foram adotadas, o caminho que se escolheu, é um caminho também que me parece irreversível. Ações concretas foram tomadas. A questão do túnel, por exemplo, nós temos liderado esse processo junto ao Estado e à União, porque requer também uma opinião e uma participação da autoridade portuária local. Nós já tivemos várias reuniões aqui do representante do governo do Estado, a Dersa, que está fazendo o projeto, com a CODESP, autoridade portuária, para que a gente possa ter aí essa opinião também do governo federal, ter esse compartilhamento das experiências, para que a gente possa ter um projeto que contemple todas as necessidades. Então nós estamos no caminho bom, diria isso com relação ao túnel. Com relação à entrada da cidade, existe um estudo que nós temos na prefeitura que aponta para essa obra, para resolver essa questão do acesso viário, da entrada da cidade. Temos aí um custo estimado, Márcio, em torno de 750 milhões de reais. E a prefeitura tem 200 e pouco, 240, mais ou menos, é isso? O que nós fizemos? De posse desse estudo, eu fui ao governo federal, a vários ministros, ao vice-presidente da República e também ao governador, propondo o quê? Uma operação tripartite. Então, ou seja, o Estado, a União paga 1/3 dessa obra, o Estado paga o outro terço e o município assume 1/3. Dividir essa conta entre os 3 entes da federação. Você já tem a sua parte, é isso? Exatamente. Então nós estamos fazendo a nossa parte. Acho que é justo, porque essa é uma obra de interesse nacional, acesso ao porto, sim. É uma obra de interesse estadual, né? Os acessos viários da nossa região, e evidentemente uma obra de interesse local, interesse para o município. Então, nós fizemos essa proposta foi aceita, né? Ambas esferas acenaram positivamente, e agora nós estamos em vias de formalizar esse convênio. Estamos no processo burocrático. O que nós já estamos fazendo?
nós já obtivemos uma sinalização positiva de um financiamento para a Prefeitura fazer a sua parte. E nós estamos já caminhando com a parte da Prefeitura que gira em torno de 240 milhões de reais. Então, essa parte nós vamos executar independentemente da parte do Estado e da União. Agora, é evidente, para que a gente tenha uma solução definitiva, é imprescindível que a União e o Estado participem dessa intervenção. Então, todo o trabalho que a gente está fazendo desde o início, eu fui a várias audiências em Brasília, tive com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, com o ministro dos Portos, Leônidas Cristino, várias vezes, com o vice-presidente da República, Michel Temer, sensibilizando o governo federal em relação a isso. E com o próprio governador Geraldo Alckmin e os seus secretários também, de uma forma bastante intensa, para que a gente possa avançar e tenha recurso das duas esferas de poder e tire essa obra do papel. A cidade não aguenta mais. Não aguenta. O Santista não pode ser penalizado com o crescimento do porto, porque a gente vê aí o porto crescendo, né? O Vicente está de posse dos dados, só um dado geral, em 2011 foram movimentadas 97 milhões de toneladas. Nós já estamos em 2012, 104. Esse ano, 2013, nós vamos superar 104. Novo recorde. Isso é ótimo, desenvolvimento, crescimento do país, mas isso tem um impacto, sem dúvida, na região e na cidade. E principalmente na cidade de Santos. Na cidade, o acesso à cidade, os caminhões na cidade, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que causa. E é fundamental que a gente tenha esse investimento que é necessário, eu diria obrigatório, para a gente garantir infraestrutura para o porto e preservar o nosso maior patrimônio, que é a qualidade de vida. Nós vamos encerrar a primeira parte do nosso programa, em função da importância e desse momento histórico do prefeito estar conosco com exclusividade. Nós vamos fazer 2 programas diretos. Então, nós vamos encerrar a primeira parte do programa agora e, em seguida, nós vamos iniciar um segundo programa com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. E na volta, no início do segundo programa, Vicente está preparado para a gente apertar um pouquinho o prefeito? Eu acho que... Mas eu tenho que encerrar, Vicente. Só sim ou não? Eu digo o seguinte, eu acho que o prefeito está indo sem que a gente tenha que... Mas vamos apertar um pouquinho, vamos apertar um pouco. Vamos lá. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez conosco. Até a próxima e seja feliz.